Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Paulinho da Força descarta a anistia ampla, geral e restrita. Ora, ninguém espera posturas virtuosas do Paulinho da Força. Ele está ali fazendo o papel dele de defender o sistema e de tentar te enganar todo mundo com uma anistia meia boca. Agora, cabe a nós fazer o nosso papel de pressionar na direção contrária. Isso é o jogo sendo jogado. Sim, claro que o Paulinho da Força não começou bem, claro que ele vai... Eu vi a entrevista dele. Tem trecho da entrevista dele aqui pra gente rebater com você, né? Rebater não, com a audiência. Primeiro trecho. Da pacificação, ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, né? Tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto Salomão? Efetivamente uma... Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica. Vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos, todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso, né? Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, né? Ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria, né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma maioria, é isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Não, tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles. E também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia. Aí não resolve. Então, por isso, também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é uma não coisa pode ter um conflito que está mais ou menos pacífica com os nossos pares. Não, pera. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio, nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então eu vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização.
Tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um tribunal supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre o texto alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional e eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços. Que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada. Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos um voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro-ministro que o senhor vai procurar. Se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, né, antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente vou conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa... Ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. Que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Como, se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não. Eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia.